Muito boa tarde a todos os nossos paroquianos e aqueles que nos ouvem, porventura, pelas redes sociais. Nosso grande propósito, nas quintas-feiras, quando nós estamos conversando, é de que nós possamos enfrentar esse grande desafio que a nossa igreja tem, que é da pastoral urbana. Um desafio imenso, grande, muito complexo. E nós escolhemos então um caminho, foi o de conhecer a nossa igreja, conhecer e aprofundar o que é a igreja, qual é a missão dela. E fomos buscar os fundamentos para essa nossa conversa num documento do Concílio Vaticano II, que é a Lumen Gentium. E no primeiro nosso encontro nós dissemos que esse documento dizia que a igreja é luz dos povos e sacramento de salvação. No dia de hoje nós vamos entender como é que foi fundada a nossa igreja e quem são as três grandes e sublimes presenças que existem dentro da igreja. Conforme o Concílio Vaticano II, as três grandes e sublimes presenças são a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo, cada um com sua missão. O Pai decidiu criar o universo e elevar todo o ser humano à condição divina. Então, no pensamento do Pai está o desejo de que todo o ser humano possa reproduzir a imagem de Jesus, o primogênito de toda a criatura, como está em Romanos 8, 29. Diante disso, o Pai decidiu congregar a igreja prefigurada desde o início dos séculos e preparada na história do povo de Israel, na antiga aliança, e que está manifesta no Espírito Santo e que se consuma no final dos tempos. Dos testemunhos dos padres da igreja, aqueles que eram os padres teólogos do segundo século, aqueles que vieram logo após a presença dos apóstolos, eles entendem e sempre entenderam que a igreja, desde Adão até o justo Abel e até o último dos eleitos, é a reunião de todas as pessoas em Jesus e de forma universal junto do Pai. Então, a presença do Pai e a missão do Pai foi a de ser o Criador e de na cabeça do Pai está um grande projeto salvador de toda a humanidade e ao mesmo tempo de elevação dessa mesma humanidade à condição de filhos de Deus, ou seja, à condição divina. Aí então o Pai envia o Filho e veio a missão do Filho. O que é que o Filho faz? Em primeiro lugar, ele é extremamente obediente, determinadamente obediente, e a sua obediência é uma obediência redentora. Então Jesus se coloca dentro da igreja como o Redentor, e por isso ele já cria neste mundo, neste século, ou dentro do século, o reino de Deus, aquele que será definitivo na eternidade. Aí então o Filho realiza a vontade do Pai na sua fidelidade e obediência redentora e dá início na terra ao reino de Deus. Do sangue e na última gota d'água derramados na cruz está expressa de modo profundo e revelado o nascimento da Igreja de Jesus. A igreja nasce então dessa inteira dedicação e entrega de Jesus, que se faz vítima de todos nós diante de Deus. E aí congrega a sua igreja. E aqui é interessante a gente lembrar de uma coisa muito bonita. Toda vez que a gente celebra a Eucaristia, toda vez que a gente celebra a missa, nós atualizamos esse gesto de entrega total de Jesus.
E atualizar esse gesto significa fazer acontecer ali e agora essa mesma redenção. E ao mesmo tempo dar continuidade como fonte perene da presença da igreja, ou melhor, da existência da igreja, ou da criação, ou da recriação, ou da perpétua criação da igreja. Quando você celebra, você está celebrando então a redenção, aquela que se dá dentro da igreja de Jesus por conta da pessoa de Jesus que se entrega por inteiro. E a terceira grande presença do Espírito Santo. Consumada a vontade do Pai em Jesus, por meio da obediência redentora do Filho, o Pai envia o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja. E desta forma, todos pudessem ter acesso ao Pai, por meio de Jesus, num único Espírito. Aí o Espírito Santo habita a igreja e o coração de todos os fiéis, como num templo. Coríntios 3,16. O Espírito, então, garante à igreja a verdade, a unidade. O Espírito enriquece a igreja com dons hierárquicos, bispo, padres, diáconos, que são aqueles que são os servidores e aqueles que atualizam a própria salvação da igreja, e com dons carismáticos, isto é, o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da proclamação, o dom de poder fazer com que as pessoas se santifiquem e por aí afora. O Espírito Santo, então, rejuvenesce a igreja, renova a igreja e continuamente a eleva à união perfeita com Cristo. Olha que coisa grandiosa essa, das três e sublimes presenças na formação, na continuidade e na constituição da nossa igreja. A presença do Pai, que desde sempre teve um projeto salvador para a humanidade e também um projeto de elevar a cada ser humano à condição divina. O Filho, que na obediência redentora congrega a todos e ao mesmo tempo os faz igreja, e o Espírito Santo, que dá permanência a essa igreja e que a santifica, enriquecendo-a com a verdade, com a unidade, especialmente com os grandes dons do Espírito Santificador. Por hoje é isto, é só. Então vamos toda quinta-feira voltar ao nosso documento para que nós possamos entender essa igreja de Jesus, ao mesmo tempo sentirmos que a ela pertencemos, que ela nos toca profundamente e que ela também tem uma grande missão, e uma grande missão que deverá ser assumida por todos e cada um de nós. Muito boa tarde a todos, sejam muito felizes, tenham muita saúde, muita paz, e a graça do Senhor habite nos corações de todos nós.